Shabbat Shalom. Hoje, nesse Shabbat, nós vamos fazer uma recapitulação do que nós, essa semana, postamos em vídeo. Sobre os 40 dias que antecedem Yom Kippur. Esse período é um período chamado reflexão que o povo de Israel adotou a partir do primeiro dia do sexto mês para fazer uma avaliação espiritual da vida. E em gerações e gerações tem sido feito isso. E nós tomamos a liberdade de falar com vocês que nós iríamos diariamente fazer uma postagem explicando alguns aspectos destas festas de outono. Quais são as festas de outono? No primeiro dia do sétimo mês, que nós estamos encaminhando para lá, é a festa das trombetas, ou do shofar, que é a mesma coisa. No 10º dia, era realizado o Yom Kippur. E no 15º dia, desse mesmo mês, iniciava-se a festa das cabanas. Aqui no Brasil, inclusive em algumas bíblias, se convencionou chamar de festa dos tabernáculos. Mas não é o caso, tá? Porque, na verdade, é a festa das cabanas. O tabernáculo, ou o Mishkan, era o templo. O Mishkan era o templo de tenda, o tabernáculo de tenda, que foi feito por Moisés. Depois foi transferido para o templo de pedra de Salomão, que era o Mishkan, o tabernáculo. E a festa é a festa das cabanas, que era justamente aonde o povo habitava na época que eles estavam lá no deserto. Então, esse período é um período que a gente tem que começar a refletir para tentar entender melhor as coisas sagradas. Hoje, apareceu no meu Instagram, ou sei lá, ou no Facebook, um dos dois. Aqui na região tem um indivíduo que até pouco tempo atrás era pastor pentecostal e agora ele se apresenta como rabino. E eles estavam ungindo outro rabino, fizeram uma cerimônia, foi aquela pompa toda, né? E aí o que aconteceu? E ele disse: eu recebi a linhagem desde os dias de Moisés como rabino. E agora passo para você esta linhagem como rabino. Aí eu observei aquilo e falei: meu Deus, como as pessoas... Eu não sei se elas são simplórias, são enganadoras, eu não sei o que é. Por que estou falando isso? Os rabinos, a palavra rabi, ou rav, é professor de Torá. Eles surgiram lá na Babilônia. Ou seja, antes do exílio babilônico, não existia essa função. Desde Moisés até o ano 70, depois de Yeshua, o que existia era o sacerdócio levítico, ou levirato. E era bem determinado. Os descendentes de Levi eram sacerdotes. Os descendentes de Araão, que também era levita, só eles poderiam ser sumos sacerdotes da casa de Arão. Na época de Davi, foi aberto uma nova linhagem a partir de Sadoc. Uma outra hora a gente estuda isso. Então, quem cuidava da vida espiritual, quem cuidava da liturgia espiritual eram os sacerdotes. Quando eles foram, o templo foi destruído, eles foram para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles não tinham templo. Então, o que aconteceu? Eles fizeram casas de estudo, yeshivá. O que é uma yeshivá? Uma escola. E ali eles ensinavam as pessoas
né, a Torá. E eles foram chamados professores, em hebraico, Rav. Com a destruição novamente do templo no ano 70, acabou o sacerdócio do levirato. E aí o que aconteceu? Aqueles professores tornaram-se agora líderes espirituais. E aí o que eles faziam? Ensinar Torá, né? Partilhar do pão e do vinho e fazer cerimônias religiosas, casamento e da Brit Milá, só isso. Então nós percebemos que as pessoas elas estão fazendo uma Babilônia no movimento messiânico, tentando dar aos líderes, aos seus líderes, uma coisa que eles não são. Né? Então é importante a gente tomar conhecimento nisso, porque é uma coisa infantil a pessoa dizer que os rabinos vieram desde a época de Moisés. É óbvio que não. Então, eu gostaria de colocar isso para que você também tivesse conhecimento. A maioria de nós somos oriundas das igrejas, né? E desconhecemos esse fato. Muito bem. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu vou fazer aqui uma leitura com vocês sobre a questão das festas bíblicas. Em Levítico, capítulo 23, versículo 23, Levítico 23, 23. Jeová Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte. Então, quem mandou Moisés falar ao povo de Israel foi o Eterno. Adonai, Hashem, Yeshua. Não, voltando à fita. Adonai, Hashem e Jeová. Ou Jeová. Diga ao povo. O dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso. Festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas. Então, aqui nós vemos que, nesse capítulo, Moisés é instruído por Jeová, por Jeová, que o 1º dia do 7º mês. O judaísmo batizou esse período de Elul, deu um nome para ele. Esse nome não é bíblico. Esse nome vem a partir da Babilônia. Era o nome de dos meses babilônicos. Porém, o que aconteceu? Quando eles voltaram da Babilônia, como nós estudamos essa semana, e vocês vão lembrar, e também está nos vídeos, a maioria que voltou, na verdade, eram babilônios, descendentes de judeus. Muitos poucos voltaram dos que foram levados cativos. Se eles ficaram 70 anos, e se foram com 10 anos, quando voltaram já tinham 80. Então, muito poucos resistiram e voltaram. Só que a maioria absoluta eram de babilônios descendentes de judeus. Seriam como nós hoje, que estamos aqui no Brasil, todos nós fôssemos para Israel. Nós somos brasileiros descendentes de judeus. Porém, nós temos costumes e tradições do povo do Brasil, da Babilônia, como eles tinham. E lá na Babilônia, no 1º dia do 7º mês, era feita uma festa para uma divindade chamada Aquito. Perdão, é uma festa chamada Aquito para uma divindade chamada Marduk. Essa divindade, ela era detentora da restauração, da renovação, e também a lenda dizia que Marduk havia vencido
um demônio feminino chamado Tiamat, que era a deusa das águas. Então eles faziam uma festa muito grande nesse dia. E aqueles judeus que moravam lá participavam, porque essa festa é como o Réveillon. Mesmo que nós sabemos que o dia 31 de dezembro, à noite, não é Réveillon, mas todos nós temos famílias que acreditam, então eles fazem a festa, convidam a gente para jantar, para participar, e a gente acaba entrando no ritmo. E o ano civil muda nesse período. E foi o que aconteceu com aqueles judeus babilônios que voltaram para Jerusalém. Eles trouxeram esse costume. E na época, quando eles voltaram, havia 2 calendários. Quando você vai ler os evangelhos, um outro momento a gente vai ler junto, você vai ver que há uma discordância de datas ali. Por quê? Porque os judeus que vieram da Babilônia trouxeram um calendário babilônico e celebravam na festa das trombetas o Ano Novo. Por que Ano Novo? Porque tudo se renova. Na visão deles, tudo se renova, tudo é novo. E por ser tudo novo, eles criaram essa mentalidade. E as pessoas foram passando os nascimentos, os séculos e os séculos, e até hoje, vocês vão ver que daqui uns dias, né, começa esta celebração de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Os caraítas, judeus caraítas, não existe judaísmo caraíta. Tá? Seria como chamarmos católicos messiânicos. Não existe isso. Os caraítas, eles não seguem esse calendário, eles não celebram esse calendário, o Ano Novo no 7º mês. Eles seguem o que está nas Escrituras Sagradas. Os samaritanos também, e os israelitas congregacionais também. Eles não celebram. O judaísmo e suas seitas, que são cerca de 20, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, eles adotaram. Porém, com o passar do tempo, essa festa, que é de suma importância, que é um Shabat, caiu no esquecimento. E a festa das trombetas ficou esquecida. Abandonaram essa festa e agora é Ano Novo. Mas por que isso? Porque a festa das trombetas anuncia a chegada do Messias, anuncia as pragas do Apocalipse. Era um motivo de alerta quando o inimigo chegava. E o que aconteceu? Eles omitiram isso. Agora nós vamos ver se é real, se podemos fazer isso. Nós temos autoridade para mudar essas coisas. Eu convido vocês para participarem da leitura, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peote, como matou todas aquelas pessoas do nosso povo que abandonaram a Deus e seguiram a Baal. Então aqui Moisés faz um alerta. Não mexam. Está feito, está estabelecido. Continuando, Josué, no capítulo 8, no versículo 34 e 35, diz assim: Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e maldições como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças, estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. O que eu quero dizer com isso? Que o judaísmo disse que nós não entendemos a Torá. Por isso que
Josué recebeu uma Torá oral. Aqui esse texto desmente. Está bem claro que cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Ou seja, toda a Torá estava escrita. Não existiu nenhuma Torá oral. Quando surgiu esta Torá oral? Essa Torá oral, ela vai surgir a partir da Babilônia, quando os rabinos começaram a descrever como se deveria observar a lei. Ela só vai ser colocada no papel a partir do século II. Por quê? No século II começou a aparecer muitos exemplares dos evangelhos. E para competir com os evangelhos, eles colocaram o chamado Talmud, dizendo que Josué recebeu essa Torá oral e passou de boca em boca. Só que aqui é claro, é transparente, é nítido. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Ou seja, para ser lida tem que estar escrito. Toda a Torá estava escrita. Não existia nada de invencionice. E é justamente essa questão dessa famigerada lei oral que vai entrar em choque quando Yeshua está entre os seus discípulos e os fariseus. No capítulo 15, os fariseus chegam e começam a criticar a Jesus dizendo: os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões de lavar as mãos. Quando a gente fala isso, mas será que eles não tinham higiene? Não. Eles estão dizendo da lavagem, como se diz, ritualística. E como é que era a lavagem ritualística? É uma caneca de duas alças. Então, eles pegavam uma caneca, jogavam um pouco d'água e faziam uma bênção. Bendito és tu, eterno Deus, Rei do universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenasse lavar as mãos. Depois, de novo, na outra mão. Nós temos aqui dois probleminhas. Primeiro, não existe essa ordenança. Segundo, Deus não mandou ninguém fazer essa oração. É uma mentira. Nós temos que ter higiene, óbvio. Porém, eu não posso criar mandamento. E esse é o mandamento que eles seguem à risca. É o mandamento mais importante, que é a lavagem das mãos. Aí, Yeshua responde: e vocês transgridem a Torá por causa da tradição. Ou seja, a tradição, se nós seguimos a tradição do judaísmo, nós estamos transgredindo a Torá. Isso é muito sério. Nós temos que prestar atenção. Em Mateus 23, 33, depois de uma longa discussão no capítulo 23, com aqueles fariseus, Yeshua diz: a vocês, por causa dessas transgressões, e eu faço aqui, entre aspas, por causa dessa lei oral que vocês criaram, o inferno está reservado. Olha que coisa complexa, coisa tremenda, né? O salmista, no capítulo 119, presta bem atenção, no versículo 130, diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Quando Davi escreveu isso, 1000 anos antes do nascimento de Yeshua, não existia nada dessa conversa de Torá oral. E ele diz: a explicação da tua palavra. Ou seja, a Bíblia é autoexplicativa. Nós não precisamos recorrer a homens para poder ter uma explicação. Ela por si só se explica. Vocês percebam?
Tá? Continuando. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que diz aqui. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Nós temos, irmãos, nesse momento, de Gênesis ao Apocalipse. Então, Paulo está dizendo que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar as maneiras certas de viver. Isso é para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todas boas ações. Ou seja, tudo está aqui. Eu não preciso trazer nada de fora. Eu não preciso agregar nada para melhorar. O Apocalipse também nos dá luz sobre esse tema, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a 19. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará os castigos delas, as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará deles as bênçãos descritas nesse livro. Então nós vemos aqui, tá, claramente, perdão, nós vemos aqui claramente uma repetição de Deuteronômio 4:2 em Apocalipse 22. Não podemos tirar e não podemos acrescentar. Muitas vezes nós somos levados a querer espiritualizar muito certas coisas, outras coisas nós deixamos de lado, ignoramos, muitas vezes por conveniência. A maioria das vezes nós tentamos justificar as nossas fraquezas, tentando achar uma resposta na Bíblia. A Bíblia é clara, sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. O próprio Yeshua, quando ele estava inspirando João a escrever o livro da Revelação, né, Apocalipse, no capítulo 2, olha só o que ele fala. No versículo 9, diz assim: eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que se afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. E estes são de um grupo que pertence a Satanás. Isso aqui é muito sério. Vocês vão perceber, muitas vezes, quando você fala que você é messiânico, que você guarda a Torá, eles zombam, eles criticam. Né? Vocês não são judeus coisa nenhuma. Olha o que a inspiração de Yeshua, né, disse aqui. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. No capítulo 3, no versículo 9, olha o que diz aqui. Escutem quanto aquele ou aquela gente que pertence a Satanás. Aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. O que significa isso? Aí fala, ué, como assim? O que distingue, o que o Apocalipse fala de um judeu? Um judeu, um Yehudim, é aquele que guarda a Torá. Não importa a sua ascendência, porque Isaías 56 é muito claro. Lá diz o seguinte: a todo o gentio se achegar a mim, para me amar, para guardar os meus mandamentos e guardar os meus sábados, eu darei a vocês um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno eu vou dar a vocês. Paulo diz assim:
Em Yeshua não existe homem, não existe mulher, não existe judeu e não existe gentil. Todos são iguais. Se alguém chegar para você e falar que há diferença, é uma mentira. Quando nós cumprimos a Torá, guardamos os mandamentos, nós somos filhos de Deus exatamente iguais. Não tem diferença. Não há diferença alguma. Por quê? Porque o próprio Senhor assim o disse. O que nos faz diferentes é quando somos transgressores da lei de Deus. E esse grupo a qual estou falando, que no Apocalipse fala que são sinagoga de Satanás, por que é chamado dessa forma? Porque eles abandonaram princípios da Torá, acrescentaram mandamentos que é proibido. Por exemplo, eles abandonaram o calendário baseado na lua nova. Esse calendário é a única maneira de nós sabermos exatamente quando é a festa bíblica. Como é que, naquela época, eles iam saber quando era o início do ano? Havia duas situações para o início do ano. Primeiro, a cevada e o trigo deveriam estar maduros. Aí por isso que chama a Bíblia. E no dia que a lua nova visível surgisse, aí iniciava-se o ano. E iniciava-se a contagem. O trigo está maduro. A lua nova surgiu. Começou o primeiro dia do ano novo. Eles iam contar 14 dias. E no 14º dia eles iam sacrificar o cordeiro de Páscoa. No dia seguinte, à noite, que é o 15º dia, começava-se a contagem dos 7 dias de pães ázimos. No primeiro domingo que surgisse, após o sábado, primeiro domingo para nós, ou o primeiro dia da semana para eles, iniciaria a contagem dos 50 dias para chegar a Shavuot, ou Pentecostes. Pentecostes é a única festa que não é baseada na lua nova. É baseada na semana de pães ázimos. Porém, o judaísmo inventou um 16 de Abib. E eles começam a contar os 50 dias a partir do dia 16 de Abib. O que acontece? Todos os anos, eles celebram Shavuot fora de data. É um Shabat que não é Shabat. E assim por diante. Quando nós chegamos no primeiro dia do 7º mês, quando surge a lua nova, esse dia de lua nova é o único dia de lua nova que é um Shabat, que é festa das trombetas. Ele é tão importante que o Senhor diz, é um dia de descanso. Porque ele marca a vinda do Messias, ele marca o derramamento das pragas. Então você vê a importância do dia 1º do 7º mês como festa das trombetas. Alguns irmãos me perguntaram, eu até fiz um vídeo hoje explicativo, como é que funciona a celebração dessa festa. Vou falar rapidamente aqui para vocês. Ao pôr do sol, da entrada do primeiro dia do 7º mês, nós fazemos a cerimônia do pão e do vinho, tocamos o shofar e fazemos um jantar com a família para receber esse Shabat. Esse dia é um dia sagrado, um dia de descanso, um dia de meditação. E ao final dele, ao pôr do sol, nós fazemos novamente o Havdalah, a separação com o pão e o vinho. Nos dias de Davi, você vai encontrar lá nos livros de crônica, de reis, que era feita uma celebração especial. Era o dia que o rei recebia todos os principais soldados, generais do seu exército, e ali no palácio ele fazia uma cerimônia especial e cada família fazia na sua casa. Então, esta é a minha orientação para você. A irmã Rosângela postou
calendário. Pelo calendário que ela postou, ali tem o dia que vai ser o primeiro dia do 7º mês. Então, você se programe. Faça um jantar especial. Quando eu falo especial, é uma coisinha simples, mas diferenciada, para que você veja que aquele dia é especial. Aí você diz, mas eu não tenho chofar. Pega no YouTube e toca o chofar. O importante é a cerimônia. Nós estamos na Galute, no exílio, e aqui nós temos muita dificuldade. E o dia seguinte, durante o dia, é um Shabat. Procure descansar nesse dia. Muitas pessoas dizem, mas eu não posso faltar no serviço. Mas as pessoas faltam para ir no dentista, faltam para ir no médico. Enfim, procure ver se você consegue, se for um dia de semana, que me perdoe, eu acabei não vendo o calendário, não me lembro. Depois vou dar uma olhada. Se for um dia de semana, peça para descansar nesse dia. Provai a Deus. E você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Então, esta é a festa das trombetas que foi ignorada. Muitas vezes, nós vamos ver pessoas desejando para nós Hag Samer Rosh Hashanah. Responda, Hag Samer. Pronto. Não adianta a gente questionar nesse momento as pessoas. Depois nós explicamos para a pessoa. Porque muitas vezes nós nos tornamos radicais. E queremos que todo mundo se transforme e pense como nós pensamos. Então é importante que vocês tenham essa preocupação, sabe? Por exemplo, sempre tem pessoas aqui na minha rede social, no meu WhatsApp, que eles mandam, celebrando as festas, na data errada. Eu não critico, eu respondo, e depois eu coloco uma postagem dizendo quando é o dia, porque com o passar do tempo, o Senhor vai trabalhando nesses corações. Porque nós não podemos esquecer de onde nós viemos, tá? E o que nós fazíamos. Nós estamos num grande aprendizado. Não podemos condenar e criticar ninguém, nós temos que ensinar. A Bíblia está cheia dessa palavra. Importa que ensines outra vez. Algumas Bíblias dizem, importa que profetizes outra vez. A palavra profetizar em português, na verdade, é ensinar. Obrigado, irmã Rosângela. Vai ser no final do dia 20 e entrada do dia 21, é isso mesmo? Se alguém deixa eu ver aqui. Confirma para mim, irmã Rosângela. Dia 20 vai ser... Shalom, Shabbat Shalom. Ave, dia 20 é uma sexta-feira. É o 28º dia do mês sexto. E como a gente depende da virada do mês, né? Pode ser dia 20, 21 ou 22. Depende do avistamento da lua, né? Perfeito. Tá? Que é sexta, sábado ou domingo. Eu imagino que vai ser domingo, sábado para domingo. Como porque a maioria das festas caíram para... Vai dependendo, vamos esperar. Mas está aqui, então vai ser entre o dia 20 ao dia 21, 22. Então se programe. Tá? O sábado e domingo, a maioria não trabalha. Se for na segunda-feira, escolha o que Josué escolheu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção. Mas obrigado, irmã Rosângela. Deus abençoe. Então, meus irmãos, o que eu queria falar é isso. Então, nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus para com os nossos irmãos. Porque eles estão tão assim... como que eu poderia... Qual a expressão? Que hoje está me faltando palavras. Eles estão tão alegres de ter conhecido essa crença que eles estão praticando erroneamente. E não adianta você chegar e mostrar de uma vez. A gente vai apresentando, como nós estamos apresentando aqui, fatos, textos bíblicos. Quem tem nos acompanhado em todas essas aulas, nenhuma das aulas nós usamos nada que está além da Bíblia.
Porque ela é a nossa regra de fé. Como disse Josué, ele leu tudo o que estava escrito. E isso é importante nós aprendermos. A maioria de vocês, até hoje, não celebraram trombetas. Então, se programe. Nós temos aí pelo menos 20 dias pela frente para vocês se organizarem. Aqueles que tiverem filhos, como é que festa é essa? A festa das trombetas, que anuncia a chegada do Messias. E anuncia também as pragas que virão sobre a terra. Pragas? Mas não se preocupe, porque a Bíblia diz que vai cair 1.000 de um lado e 10.000 do outro, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque a obediência à Torá nos blinda dessas coisas. Se você quer ter uma vida protegida, cumpre Torá, guarda os mandamentos de Deus. Como diz lá em Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Não adianta você guardar a lei de Deus, mas não acreditar em Yeshua, como é o judaísmo. Não adianta você acreditar em Jesus, mas não guardar os mandamentos, como é os cristãos. Não funciona. Tem que ter os dois. E nós somos chamados para ser luz para essas pessoas. Como disse o irmão Pedro ali, é uma das festas muito importantes, porque ela anuncia a chegada do nosso Messias, anuncia o que vai vir sobre esse mundo. Então eu peço a vocês, né, que se dediquem nesse aspecto de restaurar esta festa. Porque eu fico muito triste em ver que eles tentaram apagar o significado dela, colocando o ano novo no meio do ano. Coisa de doido, né? Mas fazer o quê? É uma realidade que nós vivemos e que as pessoas não se preocupam muito. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então hoje, eu estava conversando há pouco tempo, acho que não era com o Danilo, era com uma outra pessoa. Na mesma hora, eu estava conversando com duas pessoas. Mas para um dos dois eu falei isso, não me lembro. Que a minha preocupação hoje é igual a de Noé. Deus falou para Noé, faz uma arca e salva você e sua família. A minha preocupação hoje é salvar eu e minha família, e vocês fazem parte da minha família. Porque nós estamos juntos, mesmo que à distância, mas nós estamos juntos. Então, a minha preocupação é salvar a mim e salvar vocês. E a preocupação de vocês é salvar os seus também. E como é que nós fazemos isso? Aceitando Yeshua como nosso Senhor, o nosso Messias, cumprindo os mandamentos de Deus e trazendo de volta a obediência aos mandamentos como eles são. É muito simples, irmão. É uma coisa que não tem muita diferença, tá? Se você analisar isso com naturalidade. Aqueles que chegaram há pouco tempo, que não guardavam antes os mandamentos de Deus, para eles é um pouco estranho, eu entendo. Para mim é estranho não guardar. Porque desde que eu nasci, já guardava sábado e alimentação. Depois eu agreguei as festas bíblicas e ajustei as minhas crenças com relação a Yeshua, ao mundo vindouro, à salvação. E isso é muito importante. E esse estudo que nós temos às sextas-feiras, irmão, eles são muito bons para a nossa vida, porque ele fixa na nossa mente. E a gente está com esse projeto que fizemos essa semana, e vamos até a véspera do primeiro dia do 7º mês, todo dia apresentando um estudo para vocês. Escutem, eu estou fazendo vídeos curtos, pequenos. Passem para os seus amigos, passem para as pessoas, porque isso pode mudar e salvar uma vida. Eu, quando era bem jovenzinho, criança, eu ouvi uma pessoa dizer, e aquilo ficou na minha mente, que a maior tristeza do coração dele, e na época, né, a gente acreditava daquele jeito, ele acreditava, seria chegar no céu e não encontrar aquela pessoa que ele tanto amava, porque ele negligenciou de falar do amor de Deus para ela. E a mesma coisa eu imagino que aconteça com a gente.
nós chegarmos no mundo vindouro, no reino messiânico, e começar a procurar alguns rostos e não encontrar. E de repente vamos nos lembrar que talvez se nós tivéssemos dedicado alguns momentos em levar a palavra a essas pessoas, se nós tivéssemos dedicado alguns momentos em orar por essas pessoas, talvez elas estivessem lá. Mas o pior não é isso. É o pior você não estar. Como diz o Jeremias, se não me falha a memória. Passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Isso é muito triste. Então, meus amados, já são 21h16. Eu acho que já está bom por hoje, que eu queria transmitir a vocês. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, aproveite para fazer agora. A gente responde antes da oração. E vamos meditar nisso. E vamos trabalhar nisso. Poste nas suas redes sociais a chegada das festas das trombetas. Coloque lá, porque isso vai chamar a atenção. Como ninguém coloca, nós temos que colocar. Amém? Muito bem. Alguém tem perguntas? Se alguém tiver, por favor, fique à vontade. Muito bem. Não havendo, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, eu agradeço pela vida dos teus filhos que estiveram neste estudo. E cada versículo bíblico aqui lido, que as explicações que nós conseguimos transmitir aos teus filhos possa fixar nas suas mentes. Que possamos, através deste estudo, sermos luzes nesse mundo de tanta escuridão. Ajuda, Pai, a restaurar mais esse princípio. Ajuda, Senhor, tirar do meio do nosso povo esta crença babilônica, Pai. São teus filhos. E nós precisamos do teu Santo Espírito para ter sabedoria, para direcionar essas vidas. Nós pedimos tudo isso, meu Deus. Não que haja mérito, porque não os temos, mas através dos méritos alcançados por Yeshua, teu Filho amado. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um sábado de paz e felicidade. Que Deus visite a cada um de vocês. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, amém. Shalom.